Obrigado, Chico. Primeiro, eu quero te parabenizar por puxar a discussão do PDE. Estava esquecida, muito bem lembrado. De retomar a conversa e colocar os pingos nos is. A verdade é essa. De fato, sou professor e fico aqui feliz de estar ao lado do Chico Vigilante, de outros deputados que também são defensores da educação, porque não é fácil defender a educação, ainda mais no contexto que a gente está vivendo. Se a gente olhar para fora, olhar para a esfera nacional, a gente está aí diante de uma PEC absurda, de uma PEC que vai, aos poucos, acabando com o Estado brasileiro, que é a PEC dos gastos, que compromete diretamente os nossos investimentos em educação. A gente está diante de um ministro que não precisa nem a gente falar aqui sobre ele, porque é caótico o que está acontecendo hoje no Ministério da Educação, e diante de um Congresso Nacional com pouquíssimos deputados interessados em defender o Fundeb. A exemplo da Érica Cocai, de outros colegas aqui do Distrito Federal e de outros lugares que têm se preocupado, mas, infelizmente, não é a pauta da maioria dos parlamentares lá na Câmara e no Senado. E ano que vem, vence. Se a gente não avançar na discussão do Fundeb, eu não sei o que vai acontecer. Bom, sobre o contexto do Distrito Federal, sabemos também que não é bom. Primeiro porque já notamos a descontinuidade. A área da educação ela não pode ser uma área de interesses meramente partidários, de interesses ou ímpetos do governador. Não dá para tirar um secretário com menos de um ano de mandato. Isso aí tem um impacto muito negativo nas políticas de educação, a gente sabe disso. Em relação aos pontos do plano em si, sobre investimento, a gente tem assistido aí ao longo dos anos uma redução, um retrocesso nos gastos de educação. Em 2015, a dotação inicial era de 307 milhões, em 2019, 95 milhões. Não se faz educação sem dinheiro. Não adianta falar que a educação é prioridade se você não prioriza a educação no orçamento. Mas eu destinei 5,8 só para o PEDAF. Não desbloquearam nem metade disso. E aí, deputado Chico, eu acho que a gente tinha que fazer um acordo aqui. Enquanto não executarem as emendas da educação, a gente não vota o projeto do governo nessa casa. O governo tem que respeitar, primeiro, os deputados, né? Porque quando a gente faz as emendas, a gente se preocupa, a gente estabelece prioridades, a gente anda na cidade. E respeitar a sua própria palavra, o que está na lei. As emendas são impositivas, então tem que executar. Não adianta ficar fazendo manobra. Fizeram um decreto aí, um mês para arrumar o decreto, tiraram as emendas parlamentares da execução obrigatória e agora voltaram com o decreto. Aí, beleza, só temos mais um mês praticamente para executar o recurso. Do ponto de vista da educação infantil e das creches, a gente não conseguiu alcançar as metas aí que foram estabelecidas em relação a esse segmento. A gente está vendo aí uma expansão das creches comunitárias sem CNPJ, por necessidade das comunidades. Lá no Santa Luzia, por exemplo, tem mais de 10 creches lá sem registro, são catadoras de resíduos, que ficam trabalhando à noite e de dia se viram para atender as crianças, porque não tem para onde essas crianças irem, não tem onde deixar essas crianças. E aí o governador Ibanez está indo ver o jogo do Flamengo, vai ficar 5 dias lá em Lima e não paga o convênio das creches. Aí a gente não sabe, mas... E aí não paga os convênios. Feio, né? Pega mal isso aí. É muito feio. O mínimo de espírito público é, primeiro, resolver os problemas e as suas responsabilidades, depois viaja. O governo já gastou em mais de 11 milhões esse ano só de diárias de passagem, de secretário, vai para Portugal, vai não sei para onde, e não paga as creches conveniadas. Isso é absurdo. Em relação à educação em tempo integral, o atendimento não está nem 10% ainda. Mas para colocar policial militar dentro de escola, aí sim, né? Aí tem vontade, tem dinheiro, tem iniciativa. Educação técnica e profissional. Atualmente a gente só tem 10 escolas com ofertas de ensino profissionalizante, mas as matrículas não aumentam progressivamente. Se não fossem os institutos federais aqui em Brasília, que é uma política federal iniciada, e eu considero uma das melhores políticas que a gente já teve de educação no Brasil até hoje, se não fossem os 10 campos dos IFs, a gente estaria em uma situação muito difícil para os jovens, do ponto de vista de planejamento, de projeto de vida. Em relação aos nossos profissionais, não são valorizados. O governador está trabalhando agora para dar aumento da polícia militar, igualar a polícia civil, e os professores, como é que vão ficar? E os professores? Não adianta, meu amigo, pode botar o triplo do efetivo que tem hoje, se não cuidar da educação, se não valorizar os professores. E aí eu vejo de novo essa estratégia de ambientalização como um desprestígio dos professores. É como a gente fala aqui, já falamos várias vezes no plenário,
20 professores, ao invés de 20 policiais, bem qualificados, bem formados, e com essa gratificação que eles estão recebendo, vamos ver o que acontece. Acontece muito mais, é muito melhor, o impacto é muito mais efetivo. Do ponto de vista da política educacional, inclusive, aqui a questão da gestão compartilhada, de 4 para 11 escolas, não está na portaria, não estava na portaria, 11 escolas. Então, a ilegalidade, não é só a arbitrariedade, é a ilegalidade. Bom, daria para a gente falar de tantas coisas aqui, a questão da infraestrutura, o governo está botando outdoor ali na IPTG tem um. Mais de 500 escolas reformadas. Eu quero saber que escolas são essas. A gente fez o requerimento de informação. Que escolas são essas? Porque o deputado Chico visita, a deputada Érica visita, eu visito. A gente anda nas escolas. Eu posso te garantir que a amostra de escolas com pelo menos uma parede pintada não é sequer proporcional a esse número que o governo está anunciando. Eu não sei que 500 e tantas escolas são essas que foram reformadas. Se trocar parafuso de porta e reformar a escola, aí tudo bem. Mas as escolas estão caindo aos pedaços. Os telhados estão desabando na cabeça dos meninos. Vou dar um exemplo aqui do CASEB. O CASEB teve um curto-circuito no início do ano e o governo não fez nada até hoje pelo CASEB. Se não fossem as emendas parlamentares estarem caindo lá agora, a escola já estaria interditada. Bom, entre outras questões, o passe livre, que a gente batalhou aqui na casa para que o governo retirasse aquele projeto absurdo daqui de dentro. E o que a gente pode dizer é que, infelizmente, não vivemos bons tempos, mas a luta não pode parar. A gente tem que ir adiante, esclarecer a sociedade. Infelizmente, em decorrência do medo, em decorrência dessa polarização também, dessa estratégia perversa da extrema-direita no Brasil, a população tá acuada, né? Então, a gente também tem que ter a generosidade de falar com as pessoas, de falar com os pobres, de falar com a população da periferia, esclarecer o que significa isso. Por que colocar policial militar nas escolas não é o caminho? Por que isso não vai resolver? Então, a gente tem que ter um pouco também de sensibilidade, porque para nós é fácil compreender isso. Nós que estamos na luta, nós que estamos na ponta, é simples, é fácil, é óbvio. Mas muitas vezes, para as pessoas, para os cidadãos comuns, não é tão simples assim. Então, a gente tem que ter essa capacidade de esclarecimento, de levar a informação, de levar a verdade para essas pessoas que estão sendo iludidas, enganadas por este governador. Então, deputado Chico, mais uma vez, parabéns pela proposta de hoje, de debater o Plano Distrital de Educação e que a gente tenha aí bons tempos pela frente, que sigamos firmes na luta. Muito obrigado.